é gravado, ok? Para aqueles que em algum momento abrirem a câmera terem essa informação, né? Estamos, então, hoje aqui no nono webinário já do projeto Fisiodivulgando, iniciativas didáticas para aproximar a fisiologia e a saúde da sociedade. O nosso projeto é do Departamento de Fisiologia, do setor de Ciências Biológicas da UFPR, e é um projeto que conta na equipe comigo, Ana Maria, coordenadora, com a professora Maíra Vale, que está ali no vídeo, nossa vice-coordenadora, professora Anitta Nishiyama, que está também ali no vídeo, que faz parte da equipe do projeto, professora Fabiola Jager, os nossos técnicos queridos aí, o Fábio Caetano, que grava a apresentação para a gente, a Débora Coutinho, que nos ajuda no site do projeto, e temos também dedicadas alunas aí de graduação e alguns alunos de pós-graduação aí relacionados, né, à pós-graduação em fisiologia e a graduação em saúde, ali na área da saúde e biologia, né, do nosso setor, ok? O nosso projeto, né, por ser um projeto de extensão universitária, contou inicialmente com um questionário de demandas para a gente poder entender o que a comunidade externa gostaria em termos de temas dos nossos webinários, né? E também em temas de materiais didáticos que a gente vem continuamente aí produzindo e divulgando através das redes do projeto, que eu já vou listar ali para vocês no chat, tá? Então, esse questionário de demandas ainda está aberto, se alguém mais quiser contribuir participando, né? Eu já ponho o link dele ali também. E antes da gente iniciar, né, os procedimentos mesmo do nosso webinário de hoje, eu tenho sempre aproveitado esse início para falar que tanto o nosso projeto de extensão, como importantes pesquisas aí, e o próprio ensino da universidade, estão passando por um momento muito delicado devido ao corte de verbas. Hoje mesmo teve toda uma manifestação da SBPC, né, em prol da ciência, devido a esse momento crítico que a gente está vivendo, que a gente sempre aproveita aqui para alertar a sociedade, né? Esteja atento a isso para cobrar aí dos governantes medidas diferentes, ok? O nosso webinário de hoje, né, vai contar com alguns momentos aí de interação do público, a gente vai explicar daqui a pouquinho, vai contar também com algum momento para perguntas e respostas. Em princípio, a gente faz pelo chat, mas depois, né, a gente até pode abrir o microfone para conversar um pouquinho, tá? Para quem precisa de certificados, no finalzinho eu coloco ali o forms dos certificados para a gente preencher. E a nossa fala de hoje, né, vai ser feita pela professora Carolina Arruda Freire, que está com a gente ali também no vídeo. A professora Carolina, além de minha amiga querida de muitos anos, é bióloga marinha pela UFRJ, mestre em Fisiologia Animal pela USP, doutora em Fisiologia Animal pela Cornell University, professora de Fisiologia Animal da UFPR há 25 anos, trabalhando com ecofisiologia e fisiologia comparada de animais aquáticos, especialmente com a função da osmorregulação. Ela é pesquisadora do CNPq na área de aquicultura e recursos pesqueiros e atualmente é secretária da SBPC da Regional Paraná entre 2021 e 2023. Então, super bem-vinda, Carol. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aí da equipe, né? E um ótimo webinário aí a todos nós. Passo a palavra para você. Muito obrigada, Ana, pela introdução, pela, né, organização dessa série de webinários, todo esse projeto, todo o seu empenho sempre na extensão. Bom, boa tarde a todos, conheço quase todas as pessoas aqui, vários alunos mesmo do laboratório, agradeço a presença de todos, das colegas, né, Maíra e Anitta, e, novamente, o Fábio, seu trabalho também em prol do departamento, de toda, né, sempre apoiando, né, o nosso trabalho, e as outras pessoas, agradeço também, que eu não conheço ainda, então, Ana Paula, Andressa, Valéria e Leandra. Muito obrigada. Enfim, eu dei esse título, eu vou começar aqui a projetar, né, tela inteira. Tá tudo certo aí? Dando para ver? Ok, sim, tudo certinho. Obrigada, Ana. Enfim, esse título para Ana Maria já há meses atrás, né, quando ela estava fazendo no início do ano, né, desse ano tão difícil.
organizando essa série de webinários. Aí eu logo, né, pensei, assim, fisiodivulgando, né, então vamos falar de fisiologia, da minha área de atuação, fisioecologia ou ecofisiologia, e a década do oceano e a questão emergencial de conservação, né? Então, até vai ser assim, bastante leve, com muitas imagens. Assim, as imagens não são sempre leves, né? Porque o que a gente tem feito no planeta não é nada leve. Mas também eu não queria deixar nenhuma mensagem de depressão ou de mal-estar ou de desânimo. Pelo contrário, que todo mundo visse que é para... Até meus alunos já estão acostumados a ouvir isso, né? A saber que é para cada um fazer a sua parte. E tudo conta, né? Não precisa ser grandes coisas. O que cada um, cada pouquinho que cada pessoa fizer na direção certa, né, vai ajudar. Então, assim, até como a Ana Maria também colocou, né, eu agora, desde julho, né, sou secretária regional da SBPC Paraná, junto com a minha colega Maria Carolina Godoy, da UEL, da área de letras, e realmente a SBPC convocou para diversas atividades agora nessa semana, em função, obviamente, desse... enfim, escandaloso corte do orçamento para ciência e tecnologia, e a SBPC tem um protagonismo muito grande, realmente, nessa área de divulgação da ciência e proteção mesmo, né, da ciência. E desenvolvimento e progresso da ciência brasileira, né, desde 1948. Então, é até uma honra muito grande, é bastante trabalho, mas também é uma honra muito grande estar nessa função, né, de secretária regional Paraná, né, do estado do Paraná. Então, por isso também eu coloquei aqui o logotipo da SBPC, porque a gente até divulgou também, né, esse evento, vamos dizer, né, dentro dessa semana de protestos, vamos dizer, aproximando a ciência da sociedade, como é também o objetivo desse projeto coordenado pela Ana Maria. E aqui aproveitei também para colocar e lembrar ou informar que a UFPR vai sediar a SBPC, a reunião anual, mas assim, é um número bem redondinho, bacana, 75, né, em 2023, né, aqui em Curitiba. Então, para todo mundo, quem quiser, né, divulgar, todo mundo se associar, porque é muito importante, a SBPC depende muito para fazer esse trabalho todo de mais e mais sócios, né, das pessoas participando, doando eventualmente, mas simplesmente se associando já ajuda muito. Bom, então é fisiologia, década do oceano, conservar é urgente. Depois eu confesso que eu fiquei numa ginástica esses últimos dias para tentar alinhavar, né, esse tema, né, e apresentar aqui para vocês. E eu também não sei agora, porque tem um mito nessa limitação de 1 hora, mas a Ana Maria já colocou aí que qualquer coisa a gente vai para uma outra salinha para finalizar, mas espero também que não passe muito disso. Bom, então, fisiodivulgando é sobre fisiologia, né? E, basicamente, as outras abordagens, né, que foram apresentadas nessa série de webinários, as outras abordagens lidaram mais com a saúde e a fisiologia humana, né? A saúde humana. Né? E o que eu quero mostrar aqui é que, realmente, tudo está ligado, né? Na Terra, tudo está ligado, o oceano e a Terra, e a saúde dos humanos, a saúde, como a gente viu, né, bastante também em termos de pandemia, a saúde humana, a saúde dos animais, a saúde das plantas, a saúde do ambiente, né, e não tem como dissociar, e o quanto antes isso tem que ser percebido, disseminado, e ações têm que ser tomadas por toda a sociedade. A gente sabe muito bem que não adianta esperar que governos sejam razoáveis e façam coisas, né? Os governos têm que agir de acordo, né? A gente tem que exercer a nossa pressão dentro do possível e todo mundo fazer a sua parte. Bom, então, a parte da fisiologia que eu vou tratar aqui não vai ser exatamente, que é a minha área de atuação, não é a fisiologia humana voltada para a saúde, né, humana, especificamente ou diretamente relacionada com a saúde humana, é indiretamente relacionada. Então, é fisioecologia, que é, vamos dizer, a interseção entre a fisiologia e a ecologia. Então, é justamente a fisiologia dos animais e até a humana, interagindo fortemente com o seu meio ambiente, né? Então, a grosso modo, né, em última instância, a Terra como um todo. E aí eu trouxe também para falar aqui um conceito interessante chamado de One Health, né, quer dizer, saúde única, uma única saúde, que já aproxima também a um desenvolvimento, né, obviamente proposto pela Organização Mundial da Saúde, né, de uma abordagem integrada. Aí vamos ter uma ênfase, né, sobre o oceano, realmente, em relação à década do oceano, tudo interligado, objetivos do desenvolvimento sustentável, né, defender o oceano, inclusive, que não são os oceanos, mas é um oceano só, porque é tudo interligado também. E como a gente pode, e enfim, convocando todo mundo a agir para conservar, né, porque é uma emergência.
Bom, aí então vai ter uma parte introdutória, e eu quero também dizer que, a essa altura, né, da vida e da carreira, a gente começa a se sentir mais à vontade para falar, e depois da pandemia também, com várias, né, transformações até internas, para a gente falar de uma maneira mais pessoal, né? Então, eu estou aqui dando um relato pessoal, é a minha forma de ver isso, né? Mas ninguém precisa concordar, obviamente, totalmente comigo, né? É importante que cada um tenha contato com isso e dissemine, né, essa questão de conhecer mais, né, a situação da Terra, a situação do oceano, né, e o que a gente, e para daí cada um com seus talentos, suas, né, motivações, suas características agir, né? Então, algumas considerações aqui no início. Em primeiro lugar, se o objetivo é esclarecer, convencer e motivar para conservar, e eu tenho mania de botar pontinhos também, as pessoas já conhecem. Aí eu peguei até essa frase assim, desse historiador americano, acho que é americano, David McCullough, you can't love what you don't know much about, né? Então, para você amar uma coisa, você tem que conhecer, né? Quem que vai proteger o que não ama? Ninguém. Quem ama o que não conhece, né? Então, por isso, né, dentro dessa frase também do David, né, o importante primeiro que tudo, que as pessoas conheçam. Por isso também, então, novamente, a importância crucial da divulgação científica para a sociedade e, principalmente, né, motivar professores, quem lida com educação básica. Então, a sequência seria conhecer para poder amar, escolher o que é amar, né, e aí proteger. Então, aqui eu vou falar também, tomei a licença assim, para fazer um ligeiro relato pessoal, e sugiro que cada um pense e decida sobre como quer fazer e o que quer fazer ou mudar no mundo. Tudo o que promove a vida e o respeito à vida é bom e urgente. E as formas de alcançar esse objetivo são tão diversas como a própria vida ou as pessoas, né? Isso é muito importante. Então, a minha proposta é que a gente, né, ao longo dessa abordagem que eu vou oferecer aqui, a gente possa, eventualmente, né, ter contato com formas diferentes de pensar sobre essa problemática que todo mundo conhece e vivencia, baseado nesses três, vamos dizer, pilares aí. Todos têm que, na minha opinião, né, pensar sobre, sugiro isso, todos têm que mudar de fato após esta pandemia. Por quê? Porque todo mundo conta, a gente viu isso na pandemia. Cada pessoa é única e especial, e é um privilégio estar vivo no Brasil, agora, 26 de outubro de 2021. E, baseado no que a gente acabou de falar, não se ama o que não se conhece e não se defende o que não se ama. E uma coisa que também eu acho muito importante nessas trajetórias, é a gente pensar em quem são nossos heróis humanos, né? Cada um escolhe quem o inspira, né? Aí eu escolhi aqui apresentar para vocês algumas pessoas, a maior parte delas relacionada com o oceano. Então, Jacques Cousteau, grande herói da minha juventude, né, sonho da execução, né, de biologia marinha na UFRJ, em época de alcance, então brevemente, né, ali o Calypso, em época, né, ele nasceu em 1910, até estava olhando, ele faleceu em 1997, em época de alcance muito curto da divulgação, quando comparamos com hoje em dia, né, ele fascinou o mundo mostrando e explorando o oceano, além de ter desenvolvido realmente tecnologia, né, de mergulho autônomo e filmagem subaquática. A Sylvia Earle, oceanógrafa também, até hoje, né, muito ativa, décadas defendendo o oceano. E ela é, enfim, né, presidente, patrona, não sei, né, do Mission Blue, que que é uma organização que recebe bastante apoio e divulga a necessidade da criação, estabelece, né, apoia o estabelecimento do que eles chamam de hope spots, né, então, pontos de esperança que são áreas de proteção ambiental, né, no mar, né, oceano, Marine Protected Areas, né. Então, ela é incansável. Outra pessoa que é um grande herói, David Attenborough, Sir, né, David Attenborough, então, diversas séries, eu lembro quando fazia biologia na cultura inglesa, naquela época, em 1980 e poucos, né, passava o Vida na Terra, né, então via no cinema aquelas imagens do David Attenborough e da BBC, era absolutamente impressionante. Né? Então, essa coisa da empolgação, né? Da imagem vale mais do que 1000 palavras, né? A gente vai trabalhar um pouquinho isso hoje.
E ele, ao longo dessas últimas décadas, e ainda muito ativo com 90 anos, ele ainda agora, com Netflix, fazendo, ano passado, outro documentário, né, pela BBC, mostrando que ainda dá tempo de recuperar a destruição da natureza selvagem. E, no meu caso pessoal, eu considero uma grande heroína a Santa Teresinha de Lisieux. E a mensagem dela aqui, que eu quero, né, passar, é que cada pequeno ato conta, por mais simples que seja, desde que seja feito com amor. Então, a gente não precisa ser grande, como o David, o Jacques ou a Silvia. Todo mundo importa, tá? Se faz a coisa certa. Aí agora eu queria pedir para vocês, vamos ver se dá certo, que a gente reflita um pouquinho, é bem rapidinho, são poucas imagens, sobre como a gente reage internamente a imagens do oceano. Aí eu vou mostrar isso aqui, né? Então ele vai apresentar agora o código para acessar. Vejam lá se vocês conseguem, que aí acho que vocês vão poder colocar palavras. Em qual aplicativo, Carol? No Mentimeter, aí você tem que acessar lá www.menti.com, aí vai aparecer, né, o número, pede o número do código, aí é o 5745-6036. Aí tem aqui o link também, acho que dá para copiar. A Ana colocou no... Colocou? Obrigada, Ana. Deu. Aí, o problema é que aqui eu não sei se eu vejo se as pessoas estão entrando. Talvez seja mais fácil, Carol, se colocasse esse link completo mesmo aqui no chat, sabe? Não é isso que eu pensei. Copy link. Aham. Deixa eu ver. Peraí, cadê? Onde é que está o negócio? Cadê? Vai ali. Isso. Eu aqui não estou conseguindo ver se tem alguém já. Vocês estão vendo alguma coisa? Alguém? Opa! Para mim aqui deu certo. Aparentemente tem um countdown ali de 20 segundos. Para mim deu também. Então vai aparecer, eu acho. Ele está contando, porque às vezes é difícil saber o que eu vejo aqui, o que vocês estão vendo. Aí falta 10 segundos. Deu, será? Aparece o resultado. Voting is closed. Eu votei. Engraçado. Ups. Teve uma para mim que não apareceu alternativa, sabe? Mas aqui apareceu essa? Esse aqui? Qual eu mostrei essa imagem? Porque aí está aparecendo resultados. Esse sim, a outra não. Então houve algum probleminha. Tudo bem, ok. Então tá, mas não faz mal. É que esse Mentimeter é meio... Aqui aparece que tem... Aqui eu estou vendo que tem 9 pessoas e apareceu, né, com essa imagenzinha, bastante coisa positiva. E essa? Aí aparece ali 2 pessoas, acho que votaram. 4. E agora já aparece. Eu escondo aqui, aí aparece. Uhum.
Aí, justamente aquela coisa, né? Acho que a palavra que aparece maior é porque várias pessoas colocaram ela exatamente, né? Aí tem essa. Ficou meio pequena, né? Mas dá para ver ali o navio e uma montanheira de lixo, de plástico. E quando alguém coloca um palavrão, aparece uma coisa daquela. Ele interpreta como, né? Esses negocinhos ali. O que é justo também, não tem problema. Beleza, eu acho que tem. Daí, essa aqui, só para a gente não ficar tão depressivo. Bem melhor, né? Então, temos que fazer alguma coisa para ter mais dessas imagens e menos daquelas horrorosas. Obrigada, gente, pela participação. Enfim, foi só um exercício, né? Então é isso, justamente a gente tem que ver, conhecer, ter contato, ver, né, a emoção que evoca e fazer alguma coisa com isso, né? Lutar pela, né, cada um nas suas possibilidades para melhorar a situação do oceano, a situação da Terra. E então agora continuando, né? Então se tudo que a gente faz na Terra que a gente ocupa vai parar no oceano, e aqui tem coisas que a gente também já ouviu falar, olha aqui, 5.800 metros de profundidade, esse plástico e um equinoderma ali. Né? Então, plásticos de uso único encontrados, né, nas porções mais profundas do oceano. Esse relato aqui é na Fossa das Marianas, em 2016. Então, mesmo as partes mais profundas, abissais, ou nas trenches, né, nas fossas, que são as partes mais profundas do solo oceânico, tem plástico. Então, né, tudo vai parar lá no oceano. A atmosfera que a gente gera afeta o oceano. Então, as queimadas no Pantanal, poluição, aqui mostrando o urso polar, coitado, realmente, né? Enfim, sem saber para onde ir. O urso polar ele até consegue nadar, mas ele gasta muito mais energia nadando, né? Do que o normal é ele predar focas, né, em buracos no gelo, na calota, né? No gelo. Né? E com derretimento, aqui a gente vê à direita, em 2020, no final do verão, né, no hemisfério norte, vamos dizer, a mediana, né, da extensão do gelo nessa mesma época do ano, de 1981 a 2010, e agora, né, como que ela está? Está retrocedendo, né, e sempre isso é acompanhado. E aqui essa foto desse urso polar extremamente magrinho, horrível, né? Ela foi tirada em Svalbard, porque é uma ilha ali perto da Noruega, né, pertence à Noruega, mas é até relatado, que não quer dizer que todos estão assim, mas tem sido possível encontrar ursos nessas condições, e que até uma reportagem do New York Times falava isso mesmo, que as mudanças climáticas, que são tão evidentes ali no Ártico, o aquecimento, vai levar o urso polar à extinção. Tem também, além disso tudo que a gente faz, a atmosfera, na Terra, poluição, tem também o que a gente faz diretamente, né, com o oceano. Né? Então, essa foto assim, realmente é muito chocante, da tartaruga sufocada com o plástico, né, o tubarãozinho e um bando de outros animais, de caranguejos, etc. Tem algas, tem tudo assim, é morte, destruição. Né? O branqueamento dos corais, que junto com isso, né, leva à morte de todo um ecossistema. Aqui um menino, uma foto no nordeste do Brasil, né, naquele derramamento de óleo, essa atividade, né, de plataformas, milhões também talvez não, mas milhares de barbatanas de tubarão, naquela imagem que a gente viu, né, do martelo, sem a barbatana, naquela atividade que eles chamam de finning, que eles tiram apenas a barbatana e lançam o animal no mar para morrer, e a imagem que a gente já tinha visto.
E como se não bastasse tudo isso, tem também lixo espacial. Então, as pessoas que acham até que vão conseguir ter dinheiro para fugir da Terra, para fundar, sei lá, uma, né, colônia de ricaços em algum lugar, vão ter que enfrentar esse tipo de problema também. Né? Então, o lixo espacial na órbita da Terra deve ser retirado com urgência, deve ser uma coisa até meio surreal. Né? Então, aparentemente, tem restos de foguetes, satélites antigos, ferramentas deixadas para trás pelos astronautas, e enfim, a partir de, aparentemente, né, em torno de 5 mil lançamentos desde o início da era espacial, e que desde 78 a quantidade de lixo espacial triplicou, aumentando o risco de colisões, e atualmente eles estimam mais de 23 mil fragmentos de lixo com tamanho maior do que 10 centímetros, né, segundo estimativas da NASA e da Agência Espacial Europeia. Então, isso é para a gente ver o nível do que fizemos. E nós somos muitos, né? Nós somos parte da natureza e nós somos o problema. Mas a gente tem que começar a ser a solução. Aqui tem até a listinha, o Brasil em sexto colocado, né, no número de pessoas, né? Isso eu peguei ontem ou anteontem, então a gente vê lá no Worldometer, que também, né, é muito útil para acompanhar a evolução da pandemia do Covid. O gráfico aqui não está lá muito bom, porque essas coisinhas estão todos muito pequenininhos, né, mas dá para ver que a partir de 1900, né, esse crescimento, aqui é o momento onde a gente está e aqui é a projeção, né. Então, você pegar aqui, então, hoje, 7 bilhões, né, 900 mil pessoas. Então, olha só, today. Nascimentos no dia, nascimentos no ano, mortes no dia, mortes no ano. Né, e o crescimento populacional por dia, 188 mil pessoas a mais. Eu gostei desse cartoon aqui, desse Timo Esna, mostrando, né, nós, né, ou the humanity, né? Então, a humanidade, o que ela faz com o planeta. Então, isso que a humanidade faz com o planeta, recentemente foi, né, desenvolvida, vamos dizer, essa métrica chamada de pegada ecológica, né, ecological footprint, que mede exatamente quanto é a pegada, quanto é o rastro que você deixa, né, você pessoa, você país, né, nação. Ou cidade, enfim, né, com os seus hábitos. Então, é uma métrica que quantifica quanto da natureza nós temos e quanto nós usamos. Permite, em teoria, aos países melhorarem suas práticas de sustentabilidade e bem-estar, obviamente, se eles quiserem. Né, a líderes locais permite otimizar investimentos em projetos públicos, políticas públicas, e aos indivíduos permite entenderem o seu impacto no planeta e mudarem, também permite que eles mudem seus hábitos. Então, ele basicamente, a pegada ecológica mede o quão rápido nós consumimos nossos recursos, geramos resíduos, em comparação com a rapidez com que a natureza processa nossos resíduos e gera novos recursos. Só que, né, do que a gente viu até agora, e sabe, né, isso não é nenhuma novidade, né, mas a gente está aqui analisando junto, mesmo que de forma superficial, mas estamos analisando essa situação. Né, a gente vê, então, que para energia, deslocamento, moradia, madeira, papel, né, enfim, alimento, fibras, enfim, pesca, né, pescado, né, então aqui por isso que fica realmente o desenho, é como se fosse uma pegada mesmo, tem os dedinhos e tal, né, pegada. Então, a pegada de carbono, né, e aí os recursos naturais, a parte de pesca, né, de pescado, e agricultura, né? Então, é justamente isso, é o quanto, não só assim, o que a gente precisa para morar, para fazer, para viver as diversas sociedades, né? E os recursos que são utilizados, e aí depois, com essas atividades, não só utiliza recursos, como gera resíduos, né? Então, né, como que isso é sustentável, né? Que tipo de atividade é sustentável, que tipo não é, a maioria não é, né? Como reverter isso, como mudar. Bom, ok, mas nesse momento, então, podemos pensar como relacionar tudo isso com a fisiologia animal e humana. Então, eu gosto sempre de mostrar, até porque eu já tinha falado, né, a gente vai estar falando de fisiologia mais geral, fisiologia relacionada dos animais relacionada com o ambiente. Eu gosto sempre de usar nas aulas mesmo esse diagrama retirado do livro Bem Referência de Fisiologia Humana, da Silverthorne, né, que vai nessa hierarquia de organização, de átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas de órgãos, organismos, populações, ecossistemas e a biosfera. E aqui, vamos dizer assim, a faixa de atuação, vamos dizer, dessas disciplinas, né? Então, química, obviamente, ali, biologia molecular, celular, a fisiologia e a ecologia. Aí a gente já vê que a fisiologia tem uma
bastante amplo, um espectro bastante amplo. Realmente, você pode estudar a fisiologia, por exemplo, a partir do ponto de vista de moléculas, como, por exemplo, neurotransmissores ou hormônios, né, assuntos que já foram tratados nessa série de seminários, ou, por exemplo, hemoglobina, né, na função respiratória, mas você pode também analisar tecidos, órgãos, sistemas de órgãos, integração, o organismo e até populações, né? Aí, a partir daqui, organismos, populações, ecossistemas, seria também a área de atuação da ecologia. Então, a ecofisiologia, de que eu estava falando para vocês, justamente é isso, é essa interseção entre a fisiologia e a ecologia, né? Porque trata justamente da relação com o ambiente. A gente não pode dissociar. Então, basicamente, voltemos e pensemos, né? O que é fisiologia? Fisiologia é o estudo das funções. Funcionar é viver. E viver é trocar matéria e energia com o ambiente. Ok, então, né, faz sentido, a fisiologia ecológica tem algo a nos dizer. Esse diagrama eu gosto de usar também em aula, retirado do livro do Hill, Wise e Anderson, de fisiologia animal. Ele fala do orçamento metabólico, porque, em última instância, tudo é orçamento, né? É o que você tem de recursos para o que você quer fazer, né? Então, a gente pode remeter e fazer essa análise de organismo também em relação ao orçamento metabólico. E pode até pensar nisso em níveis de organização supra-organismo. Então, aqui, bem brevemente também, imagina que isso aqui é o animal, né? O organismo animal, pensando no animal, tá? Então, ele vai comer alguma coisa. Então, a energia entra no corpo do animal como energia química, né, das ligações químicas do alimento dele. Então, a energia química ingerida vem do ambiente, né, matéria, que vai trocar matéria e energia com o ambiente. Então, aí tá, ele fez a digestão, etc. Aí a energia química vai ser absorvida, vamos aqui também bem, né, por alto, e o que não foi absorvido vai ser eliminado como fezes. Então, troca, né, absorveu a matéria, está exportando matéria para o meio. Tá, aí essa energia química absorvida, ela é usada para realizar 3 principais tipos de trabalho fisiológico dentro do corpo. Então, também aqui não vamos perder muito tempo explicando, mas seria assim, basicamente, a manutenção, que é o custo de estar vivo, funcionando, né? Não hibernando, nem estiva, tá? Que são formas, às vezes, de estar vivo. O animal não está morto, mas ele não está realmente trocando muita matéria e energia com o meio. Aqui, vamos supor, o animal está funcionando. A biossíntese, que a gente pode, que custa energia, né? Que seria, por exemplo, crescimento, né? Acúmulo de reservas antes de uma migração, produção de gametas para reprodução, e essa chamada geração de trabalho externo, né? Que, por exemplo, pode ser a natação, né? A locomoção, né? Que é um grande destino da energia metabólica, tá? Enfim, e o animal pode também exportar alguma matéria, por exemplo, muco, pensando num peixe, ou troca de pele, enfim, várias outras, a própria urina, né? É uma matéria, existe energia ali ainda, né? Exportada para o ambiente. E termodinamicamente falando, todos esses processos são ineficientes e geram calor. Tá? Mas então, até vamos pensar primeiro aqui num peixe, porque já que está falando do oceano, né? Então, esse ambiente aqui é água, é um animal ectotermo, portanto, que ele não tem um metabolismo autossuficiente, não tem isolamento térmico termorregular, né? Para manter a sua temperatura corporal muito mais alta do que a do ambiente, né? Até porque ele respira por brânquias, né? Que não estão representadas aqui, mas vamos supor que também é bastante importante, né? As brânquias para a obtenção do oxigênio, para justamente permitir, inclusive, o metabolismo aeróbico que gera todo, né, em grande quantidade, o ATP para todas essas funções. Tá. Bom, aí finalmente aqui, a energia química dos tecidos corporais transforma-se em energia ingerida por outros organismos, né, enfim, de menos e mais complexos, quando o animal morre, né, então nada se perde. Né? Então, a energia entra no corpo como energia química, é processada, destinada a vários destinos, algumas matérias orgânicas também são exportadas, calor também, de certa forma, menos ou mais, mas e energia mecânica de trabalho externo, né, na locomoção. Então, a energia é usada para tudo isso aqui, e depois, então, que entrou de alguma maneira, né, vai sair dessa forma, quando o animal é predado, né, ou dessas outras formas, né, como calor, energia química, ou trabalho externo. Tá?
Aí vamos lembrar, então, que os animais, como eu falei, peixes, etc., né? Então, a temperatura ambiental é muito importante para eles, né? O peixe é só um exemplo. Então, aqui, por isso, eu botei vários peixes, já que a gente está falando com especial ênfase no oceano. Então, aqui, ó, o animal se alimentando. Aqui, mostrando esse peixe papagaio, ele faz um casulo de muco, porque o muco é tão visível, eu terminei colocando aqui. Tá? Porque geralmente você nem vê assim, muito facilmente assim, mas o muco é um tipo de matéria orgânica que é exportada, né? Que sai do animal por alguma certa função. Né? E aqui eles nadando, então mostrando também a locomoção, tá? Que seria essa energia mecânica do trabalho externo. E ainda aqui, uma carcaça de baleia lá no fundo, né, servindo de alimento para peixe-bruxa, que é o peixe mixina, enfim, feiticeira, né, que é sem mandíbula, né, e eles se alimentam muito desse tipo de recurso alimentar, né, e nada se perde. Tá. Bom, diante disso, a gente já vai saber que, então, todas essas mudanças que a humanidade está fazendo, né, no planeta, por exemplo, aquecimento, né, da atmosfera, aquecimento da água, né, vai interferir sobre isso. Né, vai interferir porque a temperatura interfere sobre a taxa metabólica. Né. Esse é um outro diagrama que eu também gosto de usar em aula, porque aqui é um pouquinho diferente assim, né, a abordagem. Aqui a gente está falando de destino, né, de troca de matéria e energia, de destino de energia metabólica. Aqui a gente está pensando mais em termos de nível de organização. Né? Então, pensa assim, que o peixe, um desses aí, ele poderia ser representado dessa forma também. Então, aqui do fora, aqui, obviamente, a água, né? Então, pensa que todas as células estão lá dentro, no miolo do bicho, né? E porque é a questão mesmo de compartimentos, né? Que é o compartimento intracelular está lá no miolo. E aqui, nessa circundada aqui, né? Você tem plasma e interstício, que é o quê? É o líquido extracelular ou o meio interno. E aqui fora é o meio externo, o meio ambiente, a água. Né? Então, o animal tem, de forma simplificada aqui, estão até indicando, né, as barreiras, né? Quem é aqui a barreira entre o intracelular e o extracelular é a membrana celular. A barreira entre os dois compartimentos, porque a circulação fechada, né, do extracelular é o endotélio vascular, né? Então o plasma circula dentro, né, dos vasos e tal. E o interstício é que fica realmente em contato com o intracelular, levando, né, a troca de substâncias. Enfim. Né? E aqui a pele e tal, o tegumento. Então, imagina que isso aqui é o rim, isso aqui é um trato gastrointestinal, e aqui, obviamente, como está escrito, são as brânquias. Tá? Então, a gente vê que o animal, ele tem esses tecidos de interface, então, para viver e né, funcionar de acordo com esse orçamento metabólico, ele vai trocar também matéria e energia com o meio externo, através desses epitélios. Então, vai, né, se alimentar, etc. Né, aqui vai excretar materiais, vai obter oxigênio, e por aí vai. Então, também, assim como o aquecimento vai influenciar o metabolismo de forma geral, a gente já pode imaginar que a acidificação da água também vai interferir sobre os transportes de por exemplo, íons através das brânquias. Da mesma forma, a presença de poluentes, metais pesados, agrotóxicos, medicamentos, microplásticos, tudo isso vai interferir sobre a fisiologia desses animais. Então, assim como a gente colocou ali o sol e colocou a questão do aquecimento, né, aqui também, sem também gastar muito tempo aqui explicando, é só mostrando para vocês o seguinte, que, então, a taxa metabólica a velocidade das reações, né, do metabolismo é realmente acelerada quando a temperatura aumenta. Em animais como os peixes, que a gente está usando como exemplo, e que são bastante estudados, obviamente bastante relevantes em tudo isso que a gente está falando, né, eles têm mais ou menos esse comportamento aproximadamente. Então é o seguinte, quando aumenta a temperatura do ambiente, como eles são animais, então, ectotermos, então a temperatura do corpo deles reflete a temperatura ambiental. Então, se aumenta a temperatura do ambiente, aumenta a temperatura interna do animal e aumenta a sua taxa metabólica. Então, aqui SMR é o Standard Metabolic Rate, que é como se fosse a taxa metabólica padrão. É a taxa metabólica mínima, do animal quietinho, só vivendo, né? Sem osmorregulando, etc., excretando, mas sem nadar, sem fazer digestão. Então, tem lá uma série de restrições, mas para a gente agora basta falar isso.
Então, então aumenta, assim, basicamente aqui não está exatamente dizendo quanto, mas vamos dizer assim, ela basicamente duplica 2 a 3 vezes, tá? A cada 10 graus de aumento de temperatura, por isso a gente chama até de Q10, tá? Enfim, a questão é dizer que com o aumento da temperatura do ambiente, aumenta a temperatura no animal e aumenta realmente dessa forma a taxa metabólica, né? Tá, aí agora a gente está vendo esse gráfico desse lado de cá. Então, imagina que esse traçado aqui é a taxa metabólica máxima do animal quando ele está nadando vigorosamente, né? O máximo de atividade que ele tem, de energia para gastar, como se fosse um ser humano correndo numa esteira até a exaustão. Então, e esse pontilhadinho aqui é a taxa metabólica padrão, ou esse SMR aqui, né? Que é aquela mínima para ele estar vivo. Tá, em função do quê? Da temperatura. Então, só que, inclusive, ela tem esse comportamento assim. O que acontece? Quando você vai aumentando a temperatura, tudo bem, vai aumentando a taxa metabólica padrão, como a gente viu aqui. Só que, na verdade, quando fica muito quente, ela tem esse aumento, tá? E a taxa máxima de atividade do animal, a taxa metabólica máxima, faz isso com aumento de temperatura, né? Ela vai aumentando, ela atinge um ótimo, aí ela começa a cair, porque simplesmente está quente demais para aquele animal. E aí você vê que essas setinhas, elas estão mostrando a distância entre essas duas curvas. E quando você plota essas setinhas aqui embaixo, você vê uma curva que tem esse formato aqui, tipo, né, bell-shaped, né, esse sino aqui. O que isso está dizendo? Aí outra coisa, aqui a gente está vendo a temperatura ótima. Faz sentido que seja a temperatura ótima para esse animal, que, né, não interessa, depende, né, se é um peixe antártico, se é um peixe equatorial, depende, né? Mas é ótima. Por quê? Porque ela permite uma maior distância entre a taxa mínima, o consumo mínimo de oxigênio que ele tem, o metabolismo mínimo dele, simplesmente para estar vivo, e o máximo que ele consegue desempenhar. Então, como essas setinhas daí fica corresponde a esse pico aqui. Tá? Então, se for frio demais, ele, né, vai ter um rendimento menor. Se for calor demais, vai ter um rendimento menor. Inclusive, a queda no calor é muito mais rápida. O calor é muito mais problemático do que o frio, para a fisiologia dos animais ectotérmicos. Tá. Então, o que é isso aqui? Essa distância é o que a gente chama de escopo aeróbico. Eu terminei deixando em inglês aqui. Escopo aeróbico é a capacidade do animal de captar oxigênio e distribuir esse oxigênio aos tecidos que estão com a atividade metabólica aumentada, porque ali ele está no máximo da atividade dele. Então, é uma capacidade acima, tá vendo as setinhas aqui? Elas estão acima do que é, né, o metabolismo aeróbico, né, pontilhado, que é a mínima, a de repouso, de rotina, às vezes chamada, porque às vezes é difícil medir isso, né, garantir que o animal realmente está em repouso, é uma coisa meio complicada experimentalmente. Tá? Então, essa é a capacidade acima do utilizado, né, de repouso, né, manutenção e tal. Então, para que isso? Tá, eu falei o exemplo, para estar nadando loucamente, ou como um ser humano correndo, ou um cavalo correndo numa esteira. Mas a gente tem que pensar que tem momentos que o animal não pode não estar gastando energia tanto assim para se locomover, né, ou porque ele não está sendo forçado a nadar tanto. Enfim, ele pode usar para crescimento, ele pode usar para produzir gametas e se reproduzir, né? Aí até esse artigo de Fisiologia e Mudanças Climáticas, eu queria também mostrar aqui rapidinho, ilustra essa questão de que a sensibilidade à temperatura não é a mesma em todas as fases do desenvolvimento dos animais, né? Por exemplo, peixes, né? Então, isso que ele está chamando aqui de janela térmica aeróbica é justamente quanto mais sensível, vamos dizer assim, quanto mais o animal tem que gastar energia para certas funções em certa fase da vida dele, menos sobra energia para outras coisas. Então, a chance dele, por exemplo, poder lutar contra poluentes ou infecções vai ser muito menor. Ou, por exemplo, ele pode não ter energia suficiente para produzir gametas, para se reproduzir, aquela população declinar e aquela espécie entrar em extinção. Então, a gente vê aqui a janela térmica, que é justamente assim, é como se fosse isso aqui, né? O intervalo de temperatura em que o bicho funciona para fazer aquilo, o que ele precisa fazer. Então, a gente vê que não é a mesma. Então, você vê assim, a janela térmica é maior nos juvenis, eles têm como se fosse assim, uma euritermia maior, né? Uma tolerância mais ampla de temperatura. Os que estão crescendo e que vão se reproduzir e desovar, eles têm uma tolerância muito menor, né? Então, isso torna eles mais sensíveis. Tá? Carol, desculpa só interromper, é que vai encerrar o tempo, tá? Então, pessoal, eu estou mandando aqui no chat o link para a continuação e estou mandando por e-mail também para aqueles que se inscreveram, né?
Então, já a gente já está iniciando a próxima, ok? Já vai agora? Melhor. Eu acho bom a gente ir encerrando, porque falta Sim. bem pouquinho. Não, tá é melhor, bom? porque também depois não tem erro, não vai mais 1 hora, não. Não se preocupe. Olá, bem-vindos e bem-vindas novamente. Muito bem, vamos entrando aos pouquinhos, a gente já retoma, ok? Ok, bem-vinda de novo, Carol. Obrigada. Pode compartilhar aí quando Vamos você lá, quiser. continuar. Tá aí? Sim, entrou. Beleza. Tudo certo. Obrigada. Então, assim, justamente, né, estava vendo aqui, né, então, quando os animais estão em fase mais sensível, né, a possibilidade, a sensibilidade, eles têm uma sensibilidade maior à variação de temperatura, né, então isso, ou seja, mostrando como o efeito da temperatura também não é igual em qualquer fase da vida do animal. E aqui, para reforçar uma outra coisa, até nessa revista, justamente, que é um ícone, vamos dizer, da fisiologia da conservação, ela se chama Conservation Physiology, mostrando o efeito combinado, porque também não é só questão de aquecimento, né, o efeito combinado do aquecimento, da hipóxia e da acidificação, do aumento do CO2. Então, esse trabalho aqui viu o efeito justamente combinado da acidificação e do aquecimento, né, na bioenergética enfim, e desenvolvimento de ovos do arenque do Atlântico. Isso aqui só mostrando, né, aquela curva que a gente já tinha visto agora, né, que é a questão do ótimo, mas como assim, quando você tem justamente, né, hipóxia, CO2, quer dizer, né, o escopo a performance aeróbica diminui, a energia diminui disponível. E nesse trabalho eles também constataram, eles apresentam essa informação de que a dinâmica populacional, né, relacionando a dinâmica populacional, ou seja, um parâmetro ecológico, né, com a fisiologia, quando as águas são mais frias, né, ocorre aumento da biomassa, uma distribuição mais ampla para o sul desses animais, e quando as águas são mais quentes, o oposto ocorre, né? Então, assim, também afetando justamente a fisiologia, afetando a ecologia, né? E um último exemplo aqui, com esse bacalhau, um trabalho até muito bacana, a ilustração muito bonita, muito elegante, mostrando a questão da energia, do output reprodutivo, né, o que ele chama aqui uma escala hiperalométrica, quer dizer, em vez de ser isométrica, seria assim, né, e como aumenta. O potencial reprodutivo de uma fêmea grande é muito maior do que de fêmeas pequenas. Então, enfim, eles calcularam um monte de coisa aqui e chegaram a essa conclusão. Né, isso a gente pode, né, é um estudo que mostra exatamente o desastre, né, da sobrepesca, que a gente também abordou aqui, né, do excesso de predação, enfim, de excesso de pesca, né? Então, você tem aqui nesse resultado, inclusive eles deram exemplo para bacalhau, mas avaliaram diversos outros peixes também, e essa não é uma coisa específica de bacalhau, né, que a mesma energia reprodutiva de uma fêmea de 30 quilos, ela está em 37 fêmeas de 2 quilos, né, que é, vamos dizer, em massa, né, muito maior. Então, isso mostra como é grave a situação, né, de sobrepesca, aliada à questão de se com o aquecimento, né, também tende a não crescer tanto, porque não sobra tanta energia para crescer, então tudo isso tem que ser lidado, né? Enfim, aí a gente tem essas imagens, nessa do meio aqui até no Brasil, né, imagens, né, de saúde, de fisiologia animal humana, olha as alterações ambientais fazendo o que estão fazendo, né, com os animais e, né, não tem nem o que comentar,
né, que nós fazemos com os nossos semelhantes, né? Então, a gente claramente vê como a destruição da natureza, a poluição desenfreada, aquecimento, acidificação dos oceanos afetam a nossa fisiologia e a dos animais e plantas também. Mas, como a fisiologia ajuda e pode ajudar mais na conservação? Então, aqui um dado também da Organização Mundial de Saúde, né? 600 milhões de pessoas, quase 1 em cada 10 pessoas adoecem por ingerir comida contaminada cada ano. 420 mil morrem. E a questão da água contaminada também, nem estamos falando da questão da água, né? Então, a nossa vida, bem-estar, saúde, segurança alimentar dependem do oceano e da terra saudáveis, e para todos. Não adianta alguns acharem que tem dinheiro suficiente para se esquivarem, a pandemia mostrou também isso. Aí esse conceito, então, da saúde única, né, One Health. Então, aqui um gráfico do CDC, dos Estados Unidos, aqui também da OMS, da FAO, né, porque envolve a questão da segurança alimentar. Então, que obviamente postula que setores distintos devem trabalhar juntos para atingir saúde pública de qualidade globalmente. Tudo mostrando que é tudo global, não adianta querer dissociar. Então, nessas áreas de segurança alimentar, controle de zoonoses, né, resistência a antibióticos, qualidade ambiental, a questão do próprio Covid, né? Então, enfim, mostrando aqui coordenação, colaboração, comunicação e, né, protegendo a saúde dos animais, enfim, domésticos e supostamente também, né, selvagens, né? Mas eu ainda acho que esse conceito ainda é muito tímido. Bom, então a gente tem também, né, que em 2015 a ONU aprovou a Agenda 2030 para Desenvolvimento Sustentável, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que mais se aplica diretamente, né, não precisamos nem ir percorrendo todos eles, obviamente, a questão do oceano e a vida na água, né, que a gente está abordando aí, né, e, enfim, desenvolvimento sustentável, não tem alternativa. O que é sustentabilidade mesmo? É garantir recursos ambientais para as próximas gerações, né, para essa geração mesmo. Então, a década do oceano está totalmente relacionada com esses conceitos, né, de saúde única e de objetivos de desenvolvimento sustentável. Tudo, né, ligado, vem disso, é a questão justamente de aumentar a consciência das pessoas sobre a realidade do oceano, não só das comunidades que vivem, né, do lado do mar, né? Então, eles chamam isso de cultura oceânica, né? No mundo todo, há cada vez mais essa percepção de que é emergencial, aumentar a consciência das pessoas sobre isso tudo, né? E, enfim, compreensão da influência do oceano em nós e nossa influência sobre o oceano, como a gente viu, né? Então, aqui algumas ilustrações, princípios essenciais dessa cultura oceânica. A Terra tem um oceano global e muito diverso. O oceano e a vida marinha tem uma forte ação na dinâmica da Terra, no clima. A própria fotossíntese do oceano é o mais importante gerador de oxigênio, né? Então, o oceano exerce uma influência importante no clima. Ele permite que a Terra seja habitável, suporta uma imensa diversidade de vida, de ecossistemas, né? O oceano e a humanidade estão fortemente interligados e há muito por descobrir e explorar no oceano. Até ver que o linguajar é bastante assim, para realmente atingir o mais amplamente possível. 7 resultados desejados dessa década do oceano, que é sempre repetido isso, né? Isso tem que ser capilarizado, entranhado, né? Cada vez mais nas pessoas. Um oceano limpo, saudável, resiliente, previsível, seguro, sustentável, produtivo, transparente, acessível, né, conhecido e valorizado por todos. O Brasil, né, enfim, oficialmente, né, está aí na década da ciência oceânica, né? Vamos ver o que vai acontecer com ausência de recursos para ciência e tecnologia, mas, enfim, em princípio está, mas aí é aquela coisa, a gente não pode, né, esperar ou depender de bom senso de governantes, temos que protestar, temos que nos manifestar para a sociedade, dentro cada um das suas possibilidades, isso é emergencial, desculpa, estou com cabeça meio ruim. Então, isso é emergencial que a gente faça isso. E aí, uma coisa muito interessante aqui, para praticamente até finalizar, que eu escolhi para mostrar para vocês, só um exemplo também, de uma forma bem geral, é esse kit pedagógico produzido, então, pela Unesco, né, o Escritório Regional para Ciência e Cultura na Europa, e essa Comissão Oceanográfica Intergovernamental, também, obviamente, né, dentro do espírito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E tem diversas e diversas atividades, né, para implementar justamente essa cultura oceânica
no planeta. Então, aqui não vou ficar lendo tudo não, mas só para mostrar como é bonitinho, como é interessante e bem elaborado. Então, saber, pensar, agir. Então, mais ou menos o tempo de duração, né, até esse símbolozinho que a gente viu, né, da interligação entre a humanidade e enfim, né, a vida no oceano. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, né, vida na água, que as pessoas que elaboraram, e também educação de qualidade, né, 2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a faixa etária dos alunos. Né. Então, aqui no caso, o objetivo foi mostrar as principais fontes de poluição marinha. Né. Então, diz aqui os objetivos, cognitivo, socioemocional, comportamental, também não precisamos passar tudo isso, porque já está adiantado. E aí depois descreve, né, informação de base para os educadores conduzirem a atividade, né, explica tudo direitinho. Então, a poluição marinha é um dos principais problemas do nosso tempo, parte da atividade é feita em pequenos grupos de 4 a 5 alunos, então oferece toda uma orientação. Lista de materiais, caneta ou lápis, cadernos, um tipo de resíduo marinho para cada grupo, copo plástico, garrafa de água, balão, cotonete, taranã, né, cigarro, prato de plástico. E a planilha. Então, ou seja, super simples, porque é isso, é simples, né, de entender o problema. E aí essa é a planilha, saber, pensar, agir. Aí, né, para eles, os grupos de alunos, né, organizarem essa campanha, né, então, inclusive com tipo de resíduo, a fonte, o slogan da campanha, as metas da campanha, as entidades, as ações, o público-alvo, resultados esperados. Né? E aí depois eles apresentam para a turma, cada grupo vota na melhor campanha. Então, assim, muito, muito boa a orientação para os professores. Né? Então, acabando junto, aí dá um monte de matéria, depois tinha até mais outras coisas, né, na sequência desse PDF, né, e vários exemplos de atividades desse tipo. Então, acabando juntos com o lixo marinho. Tá? Aí eu só queria voltar para aquilo que a gente já viu antes, essa figura simples. Então, sugerir que a gente pode realmente ampliar muito mais o alcance da ecofisiologia. Porque quando a gente pensa agora, nisso tudo que a gente falou até agora, a gente pode imaginar que dá para estender para toda a biosfera. Tá? A ecologia, fisiologia. Está tudo globalizado, então a gente pode estender para a biosfera. E aí, finalmente, já encerrando, vem essa material para pensar, né? A hipótese de Gaia, né? Então, Gaia é uma deusa grega, né, da Terra. Em 1968, James Lovelock propôs que a Terra fosse vista como um organismo, né? E até esse artigo aqui, na verdade, fala em um tom um pouco pejorativo, né? A fruitful fallacy, né? Essa hipótese de Gaia. Mas certamente enfim, é uma visão, e que eu acho que cada vez mais, ele foi inclusive visionário em 1968, uma época em que, né, a situação não era tão dramática como essa que a gente tem hoje. Né? E eu acho que é bastante útil isso. Inclusive, entrando essa visão, né, do super-organismo da Terra, cuidar da Terra, a Terra está doente. Né? Então, a saúde única, a saúde da Terra, a Terra está doente. Né? E a gente está se aproximando do tal do tipping point, aquele ponto de virada de não há retorno. Né? Então, esse tipping point effect, isso aqui é como se fosse assim, a gente né, levou a Terra até esse ponto, aí aqui seria o tipping point, né, do aquecimento de 1,5 graus. Mas, e aí, se passar e a gente não reverter, vai para baixo, né? Não tem o que fazer. Né? Então, tipo, retroalimentação positiva, né? Então, eu acho um material interessante, né, para ser discutido e debatido, tá? Porque isso permitiria expandir mais realmente o conceito da saúde única, quando a gente pensa na saúde da Terra e que a gente depende totalmente disso. E aí, finalmente, eu gosto sempre de citar o livro do Robert Hazen, A História da Terra. Ele explica a Terra desde o início, né? Ele é geólogo, né? Então a parte de minerais. E aí, ali está até o resuminho, né? Os primeiros 4,5 bilhões de anos, né? Desde poeira estelar até planeta vivo. Né? Então, ele diz isso, que a coevolução, né, das rochas e da vida, né, que a vida mudou os elementos, né, os elementos da Terra e tudo mais, e o ambiente permitiu a evolução da vida. Vai continuar, de qualquer forma, mas o papel da humanidade nessa saga de muitos bilhões de anos
desconhecido, é incerto, né? E ele, esse outro pedacinho eu traduzi, então, não importa a estupidez que façamos ao planeta, o aquecimento global descontrolado, envenenamento, destruição dos hábitats, bombas nucleares, a humanidade vai desaparecer. Mas a vida microscópica nem vai se dar conta. Por bilhões de anos ainda, a Terra continuará azul, enfim, com nuvens em terras verdes vistas do espaço, com ou sem humanos. Então é isso, mas não é para ficar deprimido, é para todo mundo fazer alguma coisa. Gente, obrigada aí pela atenção de vocês. Obrigada a você, né, Carol, porque... Não, imagina, nossa, eu acho que foi a palestrante mais pontual até hoje. Porque, na verdade, começou depois, né, que a gente tinha começado a reunião e não tinha começado ainda, é verdade, agora são 7. Sim, tá é bom. isso daí. Perdão, pessoal, eu não cheguei a reparar no chat anterior se alguém tinha deixado alguma pergunta, mas, por favor, se tinha e eu não reparei, podem trazer novamente, tá? Ou fazer qualquer comentário, é verdade, porque às vezes pergunta, eu não sei se vou ter resposta não, mas enfim, algum comentário, se acharam útil essa questão do pacote pedagógico ali da... Então, Carol, você tem um link disso ou alguma coisa que a gente pudesse colocar no chat, né? Para quem eventualmente... o PDF? Ou, né? Porque, assim, é um material, né? Mas ele não está num site, ele é um material fechado? Ele, na verdade, está. Ele é um PDF, facilmente, de se obter facilmente ali E, por exemplo, se a pessoa quiser pesquisar isso no Google, ela coloca a década do oceano e ela já deve achar. Isso, pedagógico, acha. Não, é mais para quem é educador, de repente, né? Que quiser muito acessar legal. esse material que parece bem completo, bem bacana. Acho que até a Flávia usa no IFPR, né? Acho que até a Flávia não passou. Então, muito jóia. E assim, né, eu fico pensando só, eu não sei se todos aqui, né, que estão hoje com a gente, eu acho que é bem, natural pensar, né, com esse background aí que você trouxe, né, de biólogo, né, a gente já aprende ali quando faz a nossa graduação, né, dessa via de mão dupla, o ser humano, o ambiente, como um vai afetando o outro, né, mas eu penso assim, se tiverem pessoas, que são mais de outras áreas, por exemplo, né, como que elas passariam, por exemplo, para eventuais alunos e tal, essa questão desse cuidado, né, por onde começar? Uma reciclagem básica de lixo em casa, ou, sei lá, trocar plásticos, né? Os plásticos, além da contaminação ambiental, a gente até divulgou no Instagram, para quem acompanha ali o do projeto, né? A questão de serem desreguladores endócrinos e tal. Então, mas aonde acessar as outras embalagens? Sabe esse tipo de coisa, assim? Porque eu acho que as pessoas vão tendo uma compreensão, às vezes, da importância de mudar, mas às vezes não encontram todas as ferramentas para essa mudança, né? Então, sei lá, se você tiver algo que possa, né, falar sobre isso um pouquinho. Eu acho assim, que, na verdade, eu aprendi, confesso, muito disso, mudei muito meus hábitos na própria pandemia. Quando eu comecei a ter contato com essa questão, né, de década do oceano, né, que começou justamente em 2021, então ano passado já era, assim, vamos dizer, preparação, assisti várias coisas, então, e aí a Liga das Mulheres do Oceano também, que ofereceu várias, olha lá, obrigada aí o link, né, várias ferramentas, e, enfim, mostrou a participação de vários agentes da sociedade, pessoas, né, desde pescadoras até, enfim, educadores, ONGs, políticos, né, sempre mostrando pessoas, cada um na sua experiência, no seu local, né, ao longo da costa brasileira, né, trabalhando e fazendo o que elas podiam, né, na questão do óleo também, que foi derramado, né, lá no Nordeste. Então, assim, eu nem sei dizer exatamente como, mas, por exemplo, eu pessoalmente comecei a tirar plástico, assim, então, sei lá, shampoo e condicionador de pedra, né? Eu também estou usando. Então, eu acho assim, que aí eu vi lá Uma Vida Sem Plástico, é uma loja que tem, né, enfim, acho que é em São Paulo, e aí manda pelo correio, essa coisa toda de comprar coisas, né, online. Então, aí eu comecei a receber, né, a coisa do Greenpeace, material, enfim, né, de várias outras, agora não estou nem conseguindo lembrar exatamente, mas é isso, assim, a gente vai vendo, né, começa a falar, eu me lembro de ter falado para os alunos da veterinária bastante sobre isso, nessas aulas online, aí eles
algumas até que se interessavam mais pela questão de oceano, né, que nem sempre o pessoal da veterinária se interessa tanto, né, a gente começou a ver filmes do Netflix, teve aquele Seaspiracy, teve também filmes sobre poluição de plástico, aí a pessoa quando vê aquilo, ela fica, né, totalmente depressiva, e fala assim, não aguento mais, tem que fazer alguma coisa. Então, mal ou bem, né, a sociedade, também a gente nota, né, algumas mudanças, os próprios mercados, né, com questão também, embora tenha também plástico, mas eu acho que o plástico mudou, né, o plástico que eles ainda usam por sacolas, quando usam sacolas. Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem acesso a um monte de formas mesmo, assim, de mudar, né, os nossos hábitos, né? E eu me lembro também nessa pandemia de ter assistido, já também não lembro se foi uma coisa da FAPESP, alguma desses webinars, ano passado, já foi há bastante tempo na pandemia. Isso, reduzir sacolas, com certeza, tudo vai melhorando. O canudo, a questão do canudo, né? Aí passaram a banir o canudo. Então, alguma coisa está sendo feita. O problema é que tem que ser mais, tem que ser o máximo possível, né? E quanto mais gente envolvida nessa consciência, né, as coisas começam a mudar. O que é natural fazer, o que as pessoas assumem que é melhor fazer, elas vão se acostumando, porque às vezes não é por mal, a gente nem tem, sei lá, antes usava né, desodorante e shampoo e condicionador com embalagem plástica. Nunca mais usei. Né? Então, é uma questão é uma mudança de uma pessoa, mas assim, né, a gente vai fazendo. Aí eu apoio também o Sea Shepherd, eles são muito bons também na retirada de plástico do oceano, defesa né, contra a Natasha tá aí, a Bianca, né, que também ali... Não, veja, né, em primeiro lugar, até deixa eu mencionar aqui, tem vários parabéns, né, obrigada para quem já colocou. Eu estou vendo que dá palminha aqui, obrigada. O pessoal tá elogiando, que bom. Veja, não, é claro, tem iniciativas que a gente já conhece mais, né, o Fábio colocou sacolas de supermercado, aquelas permanentes, às vezes também, as caixas de papelão, os refis, né, que eu vejo hoje em dia que está começando a surgir também um outro movimento que tem bastante relação com isso que a gente falou aqui, mas esse eu ainda, sinceramente, como pessoa, eu não achei um caminho efetivo para ele, que é o tal do lixo zero. Eu até entendo da gente reutilizar, eu tento também fazer isso até onde eu conseguir encontrar os meios, mas eu ainda não tenho essa possibilidade do lixo zero. Eu acho que seria maravilhoso. Eu acho que é uma meta, né? Mas é muito difícil. Então, quanto mais você realmente diminui, melhor. Se você leva a sua sacolinha de pano para o mercado e tudo mais. Acho que já existe um pouco disso, mas até uma coisa que eu ia falar é que eu vi uma vez, eu não lembro o nome, mas enfim, era uma pesquisadora dos Estados Unidos, de algum lugar. Ela, falando sobre essa questão toda de conservação, por isso até que foi uma das linhas do que eu coloquei no início lá, de você não conhece, se você não conhece, você não ama, se você não ama, você não vai proteger. Se dizer assim, vamos proteger o urso polar, vamos proteger o panda, vamos proteger, né, enfim, os peixinhos, aí as pessoas, legal, você tem tilápia para comer, você tem o Litopeneus vanamei, lá, o camarão exótico, quem vai se importar se essas espécies são exóticas ou não? Né? Então, é um jogo muito complicado, né, de poder e de força. Quem tem mais poder, tem mais responsabilidade, né? Mas todo mundo tem poder, porque você, de qualquer forma, pode capilarizar isso. Você pode, ainda mais se é professor, né, de ensino básico ou em redes sociais, você pode, né, contribuir para aumentar a consciência. Porque, novamente, às vezes não é que a pessoa é ruim, não existe isso. Bom, não sei, ninguém pode julgar ninguém, mas, enfim, a pessoa ruim, a pessoa boa. A questão é que são atitudes que, quanto mais elas ficarem reveladas, olha, tem essa solução e é melhor, e a pessoa entender, seja uma criança, seja um adolescente, seja um adulto, seja um idoso, né, ela vai poder mudar, mas se ela não entender aquilo e ela não começar a gostar e apreciar, por isso até que eu trouxe também essa questão que eu já vi esse tipo de trabalho também, né, de como a gente fica triste quando vê um tubarão sem barbatã. Não precisa nem ser a Natasha, a Bianca, a Aline, a Renata, né? Todo mundo fica, uma coisa que, se você pensar, né, os tubarões, aquela coisa, o ser humano é horrível. Então, esses programas também que ficam, né, demonizando os animais, assim, como que é o ser humano que é ruim, né? E então, todas as áreas, a pessoa que trabalha com, sei lá, propaganda, com tudo, todo mundo pode, né, contribuir para a gente amar a natureza mesmo, amar a natureza e se deixar, né, encantar pela beleza da natureza. Isso é uma coisa que esses heróis, né, o David Attenborough, é comovente aquilo.
né? E que tem que fazer alguma coisa, olha que bonito, e aí não faço nada. Olha a quantidade de gente que tem, a gente tem que fazer alguma coisa. Não, veja, eu trouxe aqui também para, né, iniciar uma discussão, porque agora outras pessoas já se mobilizaram ali para falar, né? Estava todo mundo Obrigada, tímido. gente. Mas foi maravilhoso, Carol. Claro que é essencial tudo que você trouxe, né? Podem colocar meninas que ligaram as câmeras, sintam-se à vontade. Fala aí, gente, por favor. Acho que a Valéria ligou primeiro, então eu vou passar para ela primeiro, depois a Flávia pode se colocar ali. Eu só queria colocar uma posição, professora, que é uma coisa que sempre ficou na minha cabeça. Eu estudei na FURG, que é uma universidade voltada muito para essa questão do oceano. Tem um curso de oceanologia famoso, eu fiz biologia lá. E eu me lembro que aquela época, em 1990, por favor, não me joguem pedras, sim, eu sou velha, né? Eu me lembro que naquela época já se falava em coleta seletiva, já se falava em tudo isso aí, né? Era uma projeção, era uma coisa visionária, porque o biólogo ele é mais sensível a essas coisas. E aí, professora, o que eu questiono? Nós estamos, né, em 2000, já estou quase em fim de carreira, né? Meus cabelos já embranqueceram. E nós ainda não temos uma solução para coleta seletiva. Essa é a grande verdade. Né? Vou dar um exemplo. Eu moro em Minas Gerais, eu separo o meu lixo, mas o lixeiro junta tudo. Por que ele faz isso? Porque não existe um projeto de coleta seletiva sério. Tirando a cidade de Curitiba, me desculpe, eu não conheço outra cidade que tem um projeto sério. Então, assim, imagina, de 1990 a 2021, eu tenho, assim, melhorou, mas a gente ainda não sabe o que fazer quanto a uma coisa básica. Então, na minha escola, fizemos um projeto bacana sobre coleta seletiva. Tá, e daí eu tenho que correr atrás do catador e implorar para ele lá, porque senão o lixo vai para o aterro sanitário, aquilo tudo que a gente sabe. Então, o que eu vejo? Existe uma vontade pessoal dos professores. A gente ensina, eu sou professora há 30 anos, a gente ensina os alunos, mas quando chega na ação, fica faltando alguma coisa nesse meio campo, a senhora percebe? Que não depende só da gente. Não, exatamente, depende de todos os atores da sociedade. Isso é uma coisa também que eu também vi alguns webinários sobre isso nesse meio tempo, que é justamente, aí depende das políticas públicas mesmo, né? Depende vamos dizer, da cidade, como se for realmente, Curitiba tem essa situação, né, elogiável, mas aí justamente envolve também parcerias com cooperativas de catadores. Pois é. Porque aí, exatamente, são essas pessoas que deveriam ser muito mais valorizadas, né? Que gente, né, elas estão vivendo vamos dizer, dos nossos resíduos, até as pessoas também às vezes não gostam que chamem de lixo, né? Mas, enfim. Resíduo sólido, né? Resíduos. Que são reciclados, principalmente, aí também eu ouvi falar, também não é uma coisa que eu tenho tanta leitura assim, mas de que alumínio dá dinheiro, funciona bem, né? Vidro ainda funciona bem, mas plástico também, vários filmes, né, que não só no Brasil, inclusive, né, de muito problema para reciclar plástico, porque aí, por exemplo, todas essas coisas que são sachês, né, são as porcarias, porque, tipo, até mesmo também embalagem, às vezes, de salgadinho e tal, porque aquilo tem tinta, tem um monte de coisa, aquilo não tem como reciclar, né? Um plástico para ser reciclável, não adianta dizer né, que qualquer plástico é reciclável, porque não é qualquer. Né? E o que é pior, aquelas imagens lá de 5.000 metros de profundidade ou nas Fossas das Marianas eram plásticos, até que eles falam single use, né? Plástico descartável. Então, também, se a gente puder retirar da nossa vida e fazer o máximo possível, quem tem um negócio, quem falar com os alunos, é um trabalho de formiguinha, não tem o que fazer, né? Porque é frustrante às vezes, claro, mas quanto mais assim, soluções práticas foram sendo arrumadas, melhor, né? E vai indo naquela direção, né? Olha lá, o Fábio está falando. Pois é, ainda tem isso, a questão energética mesmo. Aí, assim, só para fechar, né, Flávia? Para deixar a colega falar, o que eu gostaria de dizer também. Eu acho que a gente pode pressionar também. Como? Mudando a nossa atitude. Então, agora você falou, eu mudei para o tal do shampoo Bob, né, que é uma barra, mas eu só mudei porque ele existe. Então, se você não pressionar também as empresas que você consome, elas não vão mudar a mentalidade. Então, hoje, o Boticário, né, ele se vangloria, né, de ter produto vegano, mas não tinha. Então, enquanto a gente não pressionar para essa mudança, a sociedade não vai mudar, mas também a indústria não vai mudar, ela trabalha de acordo, ela quer vender.
Então, se ela perceber que vai dar bom fazer alguma coisa nesse sentido, ela vai nos ajudar. E aí, calei minha boca. Não, Marcelo, não, você falou super bem, é isso mesmo, justamente. É todo mundo, é a sociedade, porque quando os caras perceberem que ganha mais dinheiro e fica melhor na foto sendo isso, é óbvio que eles vão querer, né? Sim. E então, isso acontece, justamente todo mundo aparecendo com coisa vegana, né? E alternativa, se você olhar, exatamente. Aí o próprio iFood também oferecendo, sei lá, entrega... compensou a emissão de carbono, não sei bem o que eles fazem, não. Mas isso vai melhorando, só que tem que ver que seja realmente, né, uma mudança dentro do que... E sempre pressionando. Quanto mais, né, a sociedade, né, na base for fazendo isso, mais chance de dar certo. É isso aí. Uma coisa positiva nisso aí é que, se a gente observa no mercado, hoje em dia as opções estão crescendo mesmo, né? Ontem eu vi um Kit Kat vegano. Eu nunca tinha visto, não sei se já tem faz tempo, mas foi a primeira vez que eu vi ontem, ele que eu dei uma passada ali e achei. Então, é isso, né? Eu acho que é uma mudança que aos poucos ela está principiando aí, né? Mas quanto mais a gente puder fazer, claro, individualmente, coletivamente também como educadores aí, é super importante. A Flávia colocou no chat aqui que ela não ia falar, que ela só ligou a câmera porque, né, a gente tá cansado, todos nós aí, né, de dar aula e as câmeras todas fechadinhas ali. É o triste da pandemia, além de outras coisas, né? Boa noite, eu sou Ana Paula, parabenizo o tema, a didática da própria palestra, e eu sou professora do ensino fundamental menor, que eu acho muito importante esse trabalho com o fundamental menor, porque eles têm que ser sensibilizados para esses temas, porque, bem ou mal, o futuro, né, a eles pertence. E também para o ensino médio, né? Na minha cidade não é uma cidade litorânea, mas tem os rios, e nós temos uma bacia, que é a bacia do Rio Parnaíba, que é o único delta em mar aberto, muito famoso. Então, eu sempre coloco, tudo que a gente joga no Rio Parnaíba, né, ou nos seus afluentes, vai para o mar. Não tem outra. Então, a visão do rio que vai chegar no mar e que vai poluir. Aqui na minha cidade, a gente também, assim como nas demais, não tem uma coleta seletiva, né, pelo poder público, mas existem situações isoladas, né, de projetos, né, um deles eu até participo, e realmente, como a professora Valéria falou, quando a gente faz esse projeto, a gente realmente, os alunos levam os resíduos, a gente faz a separação, e depois a grande agonia é você encontrar o canal para fazer com que aquele resíduo chegue realmente a ser reciclado, que seja vendido ou que seja trocado, né, para reverter em algo. Eu tenho aqui um projeto, né, que eu participo e que, assim, depois que a gente começa a ter essa visão, a gente começa a pensar duas vezes o que é que eu vou jogar no lixo. Será que aqui agora mesmo eu tenho vários CDs usados que estão arranhados, mas eu não quero jogar eles fora. Então, eu já contactei vários professores de arte, porque uma via deles seria, nesse período natalino, eles desenvolverem trabalhos, porque eu vi trabalhos muito belíssimos, com CD, até relógio, motivos natalinos, então seria uma via para utilizar esse material. Então, você acaba tendo essa preocupação, essa responsabilidade do lixo que você produz e de realmente onde você vai descartar. Mas é muito interessante, é o trabalho de formiguinha que a gente faz, e no próximo ano, em 2022, eu espero que a gente esteja em sala de aula, porque eu sou professora de sala de aula, e eu quero desenvolver um projeto, né, na minha escola, mas antes eu quero ver essas parcerias, para eu não ficar na agonia de ter um pátio cheio de resíduos, sem ter como dar andamento, né? Um descarte, né? Responsável. E
Muito obrigada pelas palavras. Eu já peguei ali o material, né, disponibilizado para trabalhar os oceanos, mesmo aqui os alunos nunca tendo visto assim, um mar, a gente trabalha e quando a gente coloca um vídeo, eles ficam encantados, mas a gente não deixa de trabalhar, né, nessa década. Obrigada, era isso. A Ana Paula também tem estado sempre com a gente. Ela é do Piauí, Carol. Ela faz uma inveja aqui para a gente, às vezes, quando lá tá um calorzão e aqui tá aquele frio, assim, sabe? Mas super bem-vinda sempre, Ana, e sempre contribuindo, né? Muito positivamente aí. Alguém mais gostaria de falar algo? O pessoal perguntar algo para a Carol aí? Então, eu acho que eu vou encaminhando para o encerramento. Carol, muito, muito obrigada mais uma vez, né, pela disponibilidade. Obrigada a você. Pela excelente palestra, por tudo que você trouxe aí, né? Eu acho que todos que estão aqui estão, de alguma forma, comprometidos com essa mudança, né? E a ideia é a gente tentar, então, disseminar o máximo possível, né? Além das ações aí individuais, ok? Então, eu já vou avisando, dessa vez, nós vamos ter agora, para encerrar, né, nossa agenda de webinários aí desse ano, mais 2 webinários agora em novembro, tá? Então, não vai ser só a última terça do mês, como já é usual para a gente, né? Mas a gente vai ter um agora no dia 9 de novembro, considero ele bastante importante para os educadores, porque o tema vai ser Desconstruindo Neuromitos em Sala de Aula. Tá? Então, pode ser de um apoio interessante. Ele vai ser proferido pelo doutorando Álvaro Henrique Bernardo de Lima Silva. Ele faz parte do programa de pós-graduação de farmacologia ali da UFPR, mas ele também é aluno de licenciatura em ciências biológicas no momento, e esse tema também tem relação com o TCC dele, tá? Que é orientado até pela professora Maíra, aí, nossa vice-coordenadora. Então, no dia 9, a gente já amanhã inicia aí as divulgações, já deixa o link disponível, né, das inscrições, ok? Como eu comentei hoje no início, quem quiser, né, ajudar nessa divulgação, todos podem propagar, né, o link, podem repassar, com certeza, né, para que o máximo de pessoas possam aproveitar aí os webinários, ok? De qualquer forma, não esqueçam que dali a alguns dias sempre ele fica disponível no nosso canal ali no YouTube, né? Então, por favor, até se possível, curtam o canal, ajudem também a divulgar para que esses materiais aí dos webinários que têm sido bem ricos, né, possam atingir mais pessoas, ok? Então, novamente, Carol, muito obrigada. Novamente a todos os presentes aí, obrigada pela participação, né, por estarem aqui. Obrigada à equipe do projeto sempre, Fábio, pela gravação, ok? E nos vemos aí no próximo webinário, se tudo der certo, ok?